Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas! Hoje a gente vai falar sobre o filme novo da saga de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. It's the things we love most that destroy us. Que inclusive eu tenho o livro, eu esqueci de pegar ele pra pôr aqui, mas eu tenho o livro, li o livro no começo do ano. E assim, eu estava muito animada pra esse filme, entendeu? Acho que esse foi o meu filme mais aguardado de 2023 e eu gostei muito do resultado que a gente teve pra esse filme, entendeu? Acho que esse foi o meu filme mais aguardado de 2023 e eu gostei muito do resultado que a gente teve. Então a gente vai comentar sobre tudo que a gente teve aí de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e também se ele foi um livro bem adaptado, assim como os outros dessa saga de Jogos Vorazes. Aqui nessa história nova, na verdade, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um prequel de Jogos Vorazes, em que a história se passa anos antes, muitos anos antes. Inclusive, a gente não tem Katniss, Peeta, Gale, nenhuma daquelas pessoas é o protagonista da nossa história, apenas teremos aqui ainda o Snow, Coriolanus Snow, porque ele vai ser o grande protagonista aqui de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e a gente vai ver o Snow quando ele era novo, algumas coisas que ele passou na vida dele até ele chegar a virar o presidente de Panem, e também vai ver algumas, não sei, gente, eu não sei se eu diria justificativas, mas coisas que aconteceram que fizeram com que o Snow criasse todo esse rancor e esse ranço, esse ódio que ele tem pelo Distrito 12. Então, assim, a gente vai descobrir que isso é uma coisa que vem desde a adolescência dele, entendeu? Eu acho que a Katniss só intensificou, na verdade, o que ele sentia em relação ao Distrito 12, mas é um sentimento dele que sempre existiu referente ao Distrito 12 por causa de tudo que ele passou aí nessa época de quando ele era jovem. Inclusive aqui a gente vai ver o Coriolanus Snow quando ele foi mentor dos Jogos Vorazes. É o primeiro ano em que a gente vai ter mentores dos Jogos Vorazes e essa é a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então assim, é muito lá atrás ainda, entendeu? Bem no comecinho dos jogos. E aí esses mentores, eles têm o objetivo justamente de fazer com que as pessoas queiram assistir os Jogos Vorazes, porque aqui nessa época que a gente vai começar a ver o filme, né, que a gente vai acompanhar o Snow, as pessoas não estavam assistindo os Jogos Vorazes. Eu acho que por motivos óbvios, né, gente? Isso não é nenhum spoiler se eu falar pra vocês que ninguém quer sentar na frente da televisão e assistir vários jovens matando um ao outro. Eu acho que não é nenhum spoiler eu falar isso, porque quem assistiu Jogos Vorazes sabe, e quem assistiria Jogos Vorazes? Então, como público, a capital não estava assistindo, os distritos não estavam assistindo, meio que não tinha motivo para quererem continuar com os jogos, e aí vem essa questão de colocar mentores e eles têm que transformar os seus tributos em um espetáculo, né, para poder mostrar, para fazer as pessoas quererem assistir os Jogos Vorazes. Foi um filme que eu gostei bastante. Claro que assim, nem tudo que a gente tem no livro foi adaptado para o filme, até porque também o livro de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ele é um livro bem grande, se eu não me engano ele chega a quase 600 páginas, então assim, ele é grande, eu acho ele maçante de ler, tá, não vou mentir pra vocês, eu gosto muito da saga de Jogos Vorazes, é a minha saga preferida, assim, mas ele é um livro maçante, e eu acho, pelo menos, sabe, tem muitas coisas, eu acho incrível como a Suzanne Collins, aqui com Jogos Vorazes, falando tanto da trilogia ali da Katniss, tanto desse prequel do Snow, ela consegue trazer coisas muito reais, sabe, da nossa vida mesmo, e que tem na nossa sociedade em todos os países, no mundo inteiro. Eu gosto muito de como ela traz isso, mas eu acho os livros maçantes, entendeu? Principalmente porque ele é um livro mais de ação, né, a história ela é mais de ação, eu acho mais maçante de ler, mas eu gostei muito de como foi adaptado pro filme, e eu acho que o que era essencial a gente ter no filme, a gente tem, sabe? Apesar de que tem uma parte que eu acho que podia ser maior, mas eu vou destrinchar melhor com vocês sobre algumas coisas aqui durante o vídeo, mas só pra dar um geralzão sobre o filme sem spoiler nenhum, pra quem não leu o livro ou quem ainda não assistiu, né, Jogos Vorazes, não assistiu esse novo filme, eu vou
posso falar pra vocês que com certeza você vai gostar, tá? Se você gostou dos dos outros filmes, se você gosta dos filmes da Katniss, com certeza você vai gostar desse aqui. Só que realmente não vai esperando que você vai se simpatizar com o Snow, porque você não vai. Inclusive, essa é uma coisa que eu gostei muito, tanto em questão do livro quanto do filme, de que a história, num geral, ela ninguém tenta fazer você gostar do Snow, eles não tentam romantizar o Snow, não tentam achar justificativas para transformar ele na pessoa que ele é, nada disso acontece, então você vai odiar o Snow da mesma forma. Eu acho que no começo da história você odeia menos ele por causa de algumas situações que ele tá passando, mas não tem como você terminar o filme ainda gostando dele, sabe? Não tem como, principalmente lembrando de como é o Snow nos Jogos Vorazes, nos filmes da Katniss. Gente, é impossível você gostar do Snow. Então é isso. Se você não assistiu ainda Cantiga dos Pastores da Serpentes, assista. Já está nos cinemas e é um filme maravilhoso, tá? Se você é fã de Jogos Vorazes, você com certeza vai gostar de Cantiga dos Pastores da Serpentes. E a partir de agora nós vamos falar sobre o filme e também sobre o livro com spoilers. Teve algumas coisas aqui no filme que eu acho que podiam ter sido um pouco melhor. Aí é o que eu falei, primeiro de tudo, eu tenho a plena consciência de que, assim, esse já é um livro grande, né? Cantiga dos Pássaros das Serpentes é um livro grande, é um calhamaço que dá pra você matar uma pessoa jogando esse livro na cabeça de alguém, porque ele é grande. Sei como que eu li esse livro no começo do ano, porque, ó, são 571 páginas, entendeu? Ele tem quase 600 páginas. Então, assim, eu tenho uma consciência de que eles não iam conseguir adaptar tudo que a gente tem aqui no livro, porque é muita história. Tanto que o livro é dividido em 3 partes, assim como no filme, e foi um dos pontos, inclusive, que eu não gostei de quando eu assisti o filme, tá? Pode ser, inclusive, que, ai gente, eu esqueci de falar algum ponto, alguma coisa sobre o filme aqui no vídeo, pode, porque eu só assisti o filme uma vez, então, né, às vezes a gente acaba não reparando em alguma coisa que, né, é muito importante na história, enfim. Mas foi um ponto que eu não gostei aqui do filme, de eles terem dividido o filme também em 3 partes, mas o porquê? Eu não gostei da maneira como eles dividiram isso no caso, porque realmente quando a gente começa o filme, aparece escrito lá, o mentor. Aí começa o filme. Aí chega lá numa outra parte, eles põem a chegada à vitória, eu acho que é assim que tá escrito, ou Jogos Vorazes, é alguma coisa assim. Então, assim, eles param o filme pra aparecer escrito, parte 1, o mentor, parte 3, o pacificador. Eu não gostei disso, tá? Porque eu acho que quebra o nosso ritmo assistindo o filme. Eu tava ansiosa pra ver justamente como eles iam fazer essa parte aqui no filme, justamente por isso, eu achei que eles iam achar uma forma de já engatar a história num ponto no outro, entendeu? Sem ter que ficar aparecendo essas partes escritas, porque eu acho que perde um pouco o fio da meada. Por exemplo, a gente tem lá na segunda parte, a segunda parte termina com o Casca Highbottom falando pro Coriolanus que ele descobriu que ele ajudou a Lucy Gray a trapacear e por isso que a Lucy Gray acabou ganhando os jogos. E aí acaba essa parte falando que ele... acho que fala que ele vai ter que virar um pacificador agora, ou alguma coisa assim. Mas, então, assim, termina a parte 2 com esse impacto de pegar o Coriolanus e agora o que vai acontecer com ele. E aí você já tá naquela expectativa, eu acho, naquela ansiedade, naquela adrenalina, porque você acabou de ver tudo que aconteceu dentro dos jogos, a Lucy Gray tentando escapar, a cena dela, inclusive, com as cobras, que foi uma cena maravilhosa, mas eu vou falar dessa parte também. E você vê toda aquela adrenalina dos Jogos Vorazes, aí chega nesse pedaço que você ainda tá com uma adrenalina um pouco alta de tudo que você assistiu, e aí você vê que pegaram o Coriolanus, descobriram o plano dele e da Lucy Gray, né, deles terem trapaceado, e aí aparece um negócio escrito, parte 3, o pacificador. Aí parece que você, tipo, não sei explicar muito bem pra vocês, gente, parece que cai a sua adrenalina, cai um pouco o interesse pelo filme, então eu não gostei dessas partes escritas no filme, porque eu acho que não funciona. Uma parte que eu achei que poderia ter sido melhor, e não é melhor, mas bem mostrada, é a miséria que a família do Coriolanus estava vivendo. Porque a gente que lê o livro, a gente vê que, assim, os Snows, eles eram uma família muito rica. Eles tinham muito dinheiro, eles tinham uma importância muito grande dentro da cidade, né? Uma influência muito grande na capital.
E aí eles perderam todo o dinheiro durante a guerra, eles estão à falência. O Snow, a Tigris e a avó dele, eles estão à beira da falência, tanto que eles não têm nem jeito que comer. Tanto que várias vezes, isso é uma coisa assim, que é sempre muito mostrado dentro do livro, é sempre muito jogado meio que jogado na nossa cara e ressaltado diversas vezes a pobreza que os Snows estão vivendo, da questão principalmente da fome, de que eles não têm o que comer, de que muitos dias o que tem para comer é apenas sopa de repolho. E aí, de quando o Coriolanus chega lá na escola, né, dos mentores, que lá tem comida farta e ele assim tem que tomar cuidado pra ele não comer parecendo um desesperado, porque ele tá morrendo de fome, justamente porque na casa dele ele não tem o que comer, e as pessoas não sabem que os Snows estão falidos, entendeu? Se eu não me engano, a única pessoa que sabe é o Casca Highbottom, mas o resto da capital não sabe, continua achando que os Snows têm uma influência muito grande. E aí eu acho que já é um momento aqui do filme que a gente já vê a arrogância do Snow. E sim, gente, eu já falei desse jeito porque não tem como gostar do Snow. Apesar de eu ter gostado muito do Tom Blight, sim, que teve uns momentos que eu olhei e falei, nossa, Tom Blight tá bem bonito aqui nesse filme, hein? Mas o Snow, ele tem uma arrogância já logo nesse começo do filme, porque assim, ele tá na miséria, ele não tem o que comer, e aí ele chega na escola dos mentores como se ele tivesse por cima de todo mundo, entendeu? Falando que, ele comeu sim, que, tinha bife pra comer no café da manhã, mas ele jogou metade fora, sabe? Meio que desfazendo. E aí a menina, que é a amiga dele, esqueci o nome dela agora, mas ela fala pra ele, inclusive, fala, nossa, você não sabe que tem um monte de gente passando fome e você tá jogando bife fora? Ela mesma fala isso pra ele. Então assim, nesse pedaço você já vê a arrogância do Snow, mas em todo momento no livro é mostrado o quanto eles estão vivendo numa grande miséria, e eu acho que falta ter mais esse impacto aqui no filme. Eu acho que o filme não deixa tão bem claro, tão bem nítido, tão bem explícito a pobreza que os Snows estão vivendo. E até falando ainda um pouco dessa parte da família do Snow, eu senti falta também deles mostrarem um pouco mais sobre, de fato, quem é a avó do Snow. Porque ela também é uma pessoa muito cruel no livro. Ela também tem pensamentos horríveis, cruéis, que eu não tenho dúvida nenhuma de que ela foi uma grande influência pra fazer ele da pessoa que ele é, entendeu? Até porque principalmente porque assim, gente, aqui a gente tá vendo o Snow quando ele já deve ter ali o quê? Uns 20 anos? Então, então assim, a gente vê que desde sempre ele já seria uma pessoa ruim, ele já faria tudo que ele fez. Ele queria, de fato, chegar a ser presidente, então sempre que ele pudesse passar por cima de outra pessoa pra ele se beneficiar, ele passaria, entendeu? A gente vê isso desde sempre, desde quando ele é novo. Porém, o que eu tô falando da avó do Snow ser uma grande influência, eu acho que pra ele ter se tornado a pessoa que ele é. No livro a gente vê muitos comentários cruéis referente aos distritos, sabe? Referente aos tributos. E eu acho que isso é uma coisa que já vem desde criança. Então, como desde criança o Snow sempre ouviu a avó falando isso na orelha dele, ele acabou virando essa pessoa horrível, e que quando tá com 20 anos, ele já tem essa arrogância tremenda de, se ele precisar passar por cima de qualquer pessoa, ele vai passar, porque o que ele quer é chegar lá na presidência. Então ele vai fazer o que ele precisar pra isso acontecer. Apesar que isso não justifica tanto, né, as atitudes dele, isso é da natureza dele, porque a Tigris também foi criada por ela, a Tigris também estava vivendo nas mesmas condições que ele, e a Tigris não virou uma pessoa ruim, bem pelo contrário, a Tigris é uma pessoa maravilhosa. Eu acho só que realmente faltou, nossa, eu falei pra caramba, eu acho que só realmente faltou essa parte de mostrarem mais sobre quem é realmente a avó do Snow. Né, dessa pessoa ruim que é, e que eu acho que ela teve uma grande influência nesse crescimento dele. Mas aí, como eu falei, gente, esse livro, esse filme, esse prequel de Jogos Vorazes, ele vem pra mostrar justamente que o Snow seria a pessoa que ele seria a pessoa ruim que ele é, de qualquer forma. Porque mesmo quando ele tem a possibilidade de, vamos falar assim, seguir pro caminho que seria certo, ou ser uma pessoa boa, vamos dizer assim, ele não segue, ele não faz isso, que seria o quê? Ele fugir com a Lucy Gray, né? Seria uma oportunidade de vida ali junto com ela, e enfim. E mesmo assim, tudo bem, ele escolheu ir com ela, mas antes dele escolher ir com ela, ele faz várias cagadas que justamente fazem a Lucy Gray não querer ficar com ele. Que, por exemplo, ele tem culpa na morte dos Sejanos, que era amigo dele, ou pelo menos assim, ele falava que era, né, mas eu acho que o Snow, na verdade, nunca gostou realmente dos Sejanos, mas ele falava que era amigo dele, e ele não tem dó nenhuma de entregar os Sejanos pra Doutora Gal,
entendeu? E o amigo dele não tem dó nenhuma de entregar pra capital e mostrar todo o plano que ele tava querendo fazer. Então isso mostra que o Snow, de qualquer forma, mesmo ele tendo a possibilidade de ser diferente, ele tendo a oportunidade de ser uma pessoa boa, ele seria a pessoa escrota que ele é de qualquer forma, porque é da natureza dele, infelizmente, mas é da natureza dele e ele faria as coisas de qualquer modo. Ele seria assim de qualquer modo. Mais uma coisa que eu achei que, assim, faltou aqui no filme, porém eu entendo o porquê que faltou no filme. Que assim, eu tinha falado com as pessoas que eu conversei sobre esse livro, que eu falei que ia sair o filme novo, enfim, eu já tinha falado que eu acho essa história de Jogos Vorazes bem pior de tudo que a gente viu, tá? O livro, ele é muito pior. Acho que vocês não têm essa noção. Quem não lê o livro acho que não tem noção, mas ele é um livro muito mais sangrento, muito mais violento. E o que acontece, o modo como os tributos são tratados aqui nessa 10ª edição dos Jogos Vorazes, gente, é de uma crueldade gigantesca, que é nojento, sabe? De você, inclusive, ver o modo como essas pessoas, infelizmente, são tratadas. Elas são tratadas literalmente como animais, simplesmente por estarem abaixo da capital, simplesmente por não terem muito dinheiro, por, né, serem pessoas mais humildes. Elas são tratadas como animal, tanto que os tributos são sorteados e os tributos são jogados dentro de um zoológico e ficam ali como um espetáculo para todo mundo ver. E o pior, não dão nem água e nem comida para essas pessoas. Então, assim, tudo muito pior no livro, gente. Eu acho que o filme não deixou tão explícito o quanto os tributos realmente sofriam lá no início dos Jogos Vorazes. A parte violenta, porque da mentora lá que morreu, né, que a tributo atacou ela, gente, aquilo foi o menor da parte violenta dentro do livro. Gente, eu já tinha falado isso. No livro, o Snow, quando criança, ele viu as pessoas cometerem canibalismo. Ele viu as pessoas cortarem a perna uma da outra para poder ter o que comer durante a guerra. Então, assim, o livro, ele é muito pior. E eu acho que o filme não deixou isso tão explícito, porém eu entendo, né? Inclusive, eu tava esperando que esse filme dos Jogos Vorazes ele fosse ter uma classificação indicativa bem mais alta, justamente por ter lido o livro, ver, né, que tem muito mais violência, tem umas cenas muito mais pesadas no livro. Eu tava imaginando que esse filme seria com uma indicação classificativa mais alta. Eu achei que ia estar ali para uns 16 anos, porque eu achei que a gente ia ter todas as cenas no filme, mas a gente não teve, e eu entendo o porquê. Bom, acho que a única coisa mais que eu poderia falar sobre Jogos Vorazes da Cantiga dos Parques das Serpentes, antes da gente falar do elenco, porque eu vou falar sobre esse elenco também, é que eu acho que eles poderiam ter dividido esse filme em 2 partes. Como eu falei pra vocês que é um livro grande, o filme já ficou grande, tem 2 horas e 40, eu acho que eles poderiam ter dividido em 2 partes. Por quê? Quando a gente chega no principal momento, principal parte, os principais acontecimentos que fizeram o Snow virar quem ele é, que é a parte dele como pacificador, essa parte acabou sendo muito corrida e muito resumida dentro do filme, porque no livro, nossa, acontece muita coisa ainda, entendeu? E no filme parece que ficou as coisas um pouco mais corridas, porque o filme já estava grande, eles precisavam encerrar logo, né, porque ninguém aguentaria mais assistir, e aí ficou tudo um pouco superficial demais. Eu acho que eles deram uma atenção muito maior até a parte que acontecem os Jogos Vorazes, do que nessa parte realmente dele como pacificador, que eu acho que é a parte mais importante para mostrar que como ele o porquê que ele é a pessoa que ele é. Eu tô falando o porquê, gente, mas eu não acho que o filme tenta arranjar uma justificativa. Só mostra motivos e coisas que aconteceram, que sempre fizeram o Snow ser a pessoa que ele é. E eu acho que tudo isso acontece realmente na última parte do filme, que é a parte dele como pacificador. E essa parte no filme ficou muito rápida. Pra gente... Eita, fiquei fanha aqui do nada. Pra gente finalizar, então, o nosso vídeo sobre os Jogos Vorazes, eu só queria falar sobre o elenco, né, por último, que, gente, que elenco maravilhoso. Eu gostei muito, desde o primeiro momento que eles anunciaram o elenco de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros das Serpentes, eu gostei muito do elenco. O Tom Blythe faz um trabalho tão bom como o Snow, que não dá pra explicar pra vocês, entendeu? Porque o ator que faz o Snow mais velho, o Snow nos filmes da Katniss, você olha pra ele e você realmente já vê um ódio no olho do Snow. O Tom Blythe conseguiu captar esse ódio. Ele tem as expressões faciais do Tom Blythe aqui em Jogos Vorazes são muito boas, sabe? Você parece realmente
que é o Snow na versão mais nova dele, porque todas as características principais, características, expressões principais do Snow estão aqui no Tom Dwight, entendeu? Então, assim, ele fez uma atuação maravilhosa, ele tá maravilhoso como o Snow, não vou mentir pra vocês, teve vários momentos que eu olhava pra ele e eu tava achando ele bonito, entendeu? E aí, isso contribuía com os momentos pra eu simpatizar, pra eu ter empatia pelo Snow, sim, mas depois isso passava. Entendeu? Porque aí a gente lembra de quem é o Snow nos filmes da Katniss, aí você lembra de várias coisas, entendeu? E aí isso passava, mas eu gostei do Tom Dwight, achei ele bonito aqui em alguns momentos de Jogos Vorazes, viu? Outra atriz que, assim, ela tá dando o que falar, ela tá muito na boca do povo por vários motivos, é a Rachel Zegler, né? E ela tá aí na boca do povo por causa que ela vai fazer... Ela é a Branca de Neve lá do live action da Branca de Neve. E ela não tem tido umas atitudes muito boas, né? Referente a isso. Mas não vamos falar sobre isso, porque o filme não é sobre ela na Branca de Neve, mas sim ela como a Lucy Gray. E ela é a Lucy Gray exatamente como eu imaginava que seria a Lucy Gray. Entendeu? Ela é, pra mim, a Lucy Gray saída de dentro do livro, porque ela tem todas as características, ela tem tudo que eu realmente imaginava. Ela é exatamente como eu imaginava que a Lucy Gray seria. Então eu gostei muito, além dos momentos dela cantando, gente, pelo amor de Deus, o que é a Rachel Zegler cantando? E ainda quando ela canta a música lá da Árvore Forca, que cena, minha gente. Olha, e a cena também dela com as cobras, eu só imaginava as cobras com cores mais fortes, entendeu? Um neon, realmente. Uma cor bem mais forte, mas a cena dela e as cobras ali em volta do vestido dela, formando o vestido dela, gente, o que é isso, sério? A Rachel Zegler, eu gostei muito também da Rachel Zegler como a Lucy Gray, porque eu falei que pra mim o principal aqui na Lucy Gray, na atriz que fizesse a Lucy Gray, era de que ela soubesse cantar tão bem quanto falam que a Lucy Gray canta no livro. E ela sabe cantar muitíssimo bem. Ela canta. Eu já tinha assistido coisa com a Rachel Zegler, né? Que ela fez Amor Sublime Amor. E eu já tinha assistido esse filme com ela, então eu já sabia que ela ia mandar muito bem aqui na parte de canto, na parte de música aí com a Lucy Gray. E os outros atores também, gente, o que é a Viola Davis como a Dra. Gaul? Ela rouba a cena em todas as cenas que ela aparece. Ela rouba o momento em todas as cenas que ela aparece, entendeu? E você vê que ela gostou da personagem, que ela gostou de fazer essa parte mais vilanesca dessa doutora que é bem maluca das ideias, porque ela tá maravilhosa como a Dra. Gaul. Eu gostei muito. Todos os outros atores, eu também gostei muito de todos eles. Eu acho que todos eles realmente incorporam como é de fato os personagens no livro. E eu gostei muito da escolha do elenco. A única coisa que pra mim falta, tanto no livro quanto no filme, é saber realmente o que aconteceu com a Lucy Gray, ou de fato qual foi o motivo realmente que fez a Lucy Gray fugir do Snow. Apesar que a gente sabe que a Lucy Gray não é idiota, entendeu? Quando o Snow acaba deixando escapar ali que ele matou 3 pessoas e ela só tava sabendo de 2, ela com certeza juntou os pontos ali na cabeça dela, mas eu queria que isso tivesse ficado mais explícito, entendeu? Que tivesse ficado claro que foi por isso que ela fugiu, porque acaba gerando dúvidas na minha cabeça. Tem a questão também, a gente não tem 100% de certeza se aquela cobra lá que pica o Snow realmente foi a Lucy Gray que deixou, né, que armou pra ela poder, pra cobra depois picar o Snow e enfim. Então essa parte, esse final da Lucy Gray, eu só queria que ele tivesse ficado mais claro, entendeu? Mais objetivo aqui no filme, porque fica essa coisa em aberto e eu não sou uma pessoa que gosta disso não, gente. Eu não gosto muito de finais em aberto, então eu queria que essa parte tivesse ficado mais clara pra gente. Mas no geral, gente, eu gostei muito da Cantiga dos Pastores da Serpente, inclusive não é à toa que é o melhor filme, é o filme com uma melhor crítica no Rotten Tomatoes, né, que tem a melhor avaliação da saga inteira de Jogos Vorazes, é o que tem a melhor avaliação no Rotten Tomatoes, recebeu a melhor avaliação da crítica. Não é à toa, porque realmente ele tá um filme maravilhoso e um filme muito fiel ao livro. Todos os filmes de Jogos Vorazes são muito fiéis ao livro, mas esse aqui da Cantiga dos Pastores da Serpente tá mais ainda. Então eu gostei muito de tudo que a gente teve. Eu surtei muito quando eu tinha assistido o trailer, porque teve vários momentos que eu assisti o trailer e muitas coisas iguais ao livro, que eu olhava e falava, meu Deus, isso aqui tá igual ao livro, meu Deus, isso aqui tá igual ao livro. E realmente foi essa mesma sensação de assistir o filme e ter uma adaptação tão bem feita, tão fiel
sabe? Eu gostei muito, realmente, da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Se você assistiu a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, conta pra mim nos comentários o que você achou desse filme, né? O que você mudaria, se teve alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que poderia ser melhor. Conta pra mim pra gente conversar mais sobre. E nós estamos em época de vlogmas, eu sempre gosto de falar isso aqui pra vocês não esquecerem. Então nós temos vídeos todos os dias até o dia 25 de dezembro. E pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhum vídeo do Vlogmas, porque tem muita coisa pra sair por aqui ainda. Vamos falar de The Marvels, vamos falar de Guardiões da Galáxia 3 e muitas outras coisas. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gosta desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até amanhã!